Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação de texto para vocês. A gente volta com mais uma videoaula. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a leitura de uma poesia para você, tá bom? Então, vamos lá, a indicação da poesia da nossa videoaula de hoje. E essa poesia é intitulada A Flor, que diz assim: Eu vi uma flor que desabrocha com alegria. Sem dor, a flor demasiava em sua solidão. Me encantava com sua beleza. Naquele jardim existe uma flor, das mais belas que eu já vi. Ela é toda formosa e seu perfume exala como o aroma. A flor rouba o cenário de todas as outras, mas encanta quem a deseja. Naquele jardim tem uma linda flor, confusa e sozinha, uma alma pura e perfeita, mas nela havia apenas o amor e a solidão. Quem diria que esta linda flor retrataria meu coração? Então, é com essa poesia que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. E agora nós vamos para a indicação da nossa agenda. A gente tem aí a correção da atividade, o PDF, o jumento. Em seguida, a gente faz a indicação da leitura Altos e Baixos de uma Amizade, a resolução. Artigo de opinião, atividade da página 49 a 51, lá do Altos e Baixos de uma Amizade, tá bom? E o artigo de opinião, PDF, né, que vai ser enviado em breve para vocês, certo? Então, vamos lá, a correção da atividade do PDF. A gente corrige aí com vocês, tá certo? Vamos lá. Existe a dúvida, né, em relação ao PDF, muitos no meio privado. Professora, para a gente copiar o texto? Não, pessoal, de forma nenhuma para vocês copiarem esse texto. Professora, para copiar as perguntas e respostas, isso vai depender de cada um, pessoal. Tem alunos, né, que gostam das suas coisas bem organizadas, né, bem direitinho, né, não tem nenhum problema. Mas se você não, você quer adotar só as suas respostas, contanto que elas estejam organizadas, também pode, fique à vontade, tá certo? Então, vamos aí para a indicação da leitura do texto, que diz assim, né? O jumento. Aluna Railane Furtado de Souza, professor Francisco Maurício Araújo. Leia o texto abaixo e depois responda as questões. Era uma vez, numa fazenda muito distante da cidade, um fazendeiro que possuía um jumento, que sabia falar. Esse animal era muito sabido. Tudo que o dono dele pedia, ele prontamente fazia. Mas o pobre do animal, apesar da sua capacidade de falar e entender o que seu dono dizia, não era valorizado. Alimentava-se da pior comida e dormia no relento da noite fria. Certa vez, o fazendeiro precisava ir à cidade, uma viagem muito longa, que demoraria 2 dias para chegar. Levou consigo seu jumento para trazer as mercadorias que compraria. Durante o percurso, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco, mas logo conseguiu se levantar. O jumento começou a caçoar do seu dono, rindo e relinchando sem parar. O fazendeiro não se conteve e se revoltou contra o pobre. Antes de batê-lo, falava muitos palavrões. Desprovido, o fazendeiro tropeçou do buraco. O jumento começou a rir e coçar do seu dono. Não demorou em chamar a atenção das pessoas que por ali transitavam. Um camponês que passava por perto se admirou da sabedoria do animal em compreender toda aquela situação e se encantou com o bicho. O fazendeiro, com muita raiva do jumento, foi até onde estava aquele pobre camponês e disse: Você quer comprar este jumento? Quero, mas só tenho 10 moedas, respondeu o homem. Tá bom, você leva o jumento e eu fico com suas 10 moedas, disse o fazendeiro. Assim, o fazendeiro vendeu seu animal pelas míseras 10 moedas de tão pouco valor que não dava para comprar nem sequer um saco de milho. Retornou para sua casa e desistiu de sua viagem. Dias depois, o fazendeiro estava despreocupado, deitado em sua rede feliz, pois não precisava alimentar o jumento. Quando, de repente, chegou seu amigo, outro fazendeiro, e lhe apresentou o jornal que destacava um camponês que possuía um jumento que sabia falar. Muito feliz e rico, pois o animal estava fazendo sucesso tremendo na cidade.
Minha Nossa Senhora, olha onde está meu jumento, admirou-se o fazendeiro. Como é que é esse jumento como é seu se você o vendeu? Ponderou seu amigo. O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Então, quando na rua passava, as pessoas perguntavam a razão de ter vendido seu animal, já que ele era diferente e sabia falar. Mas ele nem compreendia a burrice que havia feito. E assim, o fazendeiro ficou sem o jumento na pobreza todo o resto da sua vida. Não aproveitou a sabedoria do bicho. Agora dizem que o jumento vive comendo da melhor comida e bebendo do melhor vinho. De Souza, Railane, Furtado, sexto ano, 2018, Escola João Moreira Barroso, São Gonçalo do Amarante, adaptado pelo professor Francisco Maurício Araújo. Então, texto produzido por um aluno. O gênero é A. Crônica, porque apresenta fatos do cotidiano. B. Conto, porque narra uma história ficcional criada pela imaginação da autora. C. Lenda, pois apresenta personagem místico e enredo fantasioso. D. Relato, porque o narrador apenas apresenta fatos vividos por ele. Então, a gente vai ter como resposta o item B. Conto, porque narra uma história ficcional criada pela imaginação da autora. Aqui, pessoal, abre um parêntese, né? Quando você responder no PDF, você vai colocar o item e o que está ao lado do item. Só o item eu não considero como atividade respondida, tá bom? Então, preste bastante atenção. Segunda, o acontecimento central do texto é o jumento que caçoou do homem numa viagem, a fazenda distante da cidade, um jumento que sabia falar e fazia o que o dono pedia, a venda do jumento por 10 míseras moedas. Então, resposta correta, item C. Um jumento que sabia falar e fazia o que o dono pedia. Terceira, segundo o texto, o jumento era bem tratado na fazenda, dormia dentro de casa, se revoltou contra seu dono, era bem alimentado pelo camponês. Aí, nesse caso aí, ele era bem alimentado pelo camponês. O jumento foi vendido porque estava dando muito prejuízo para o fazendeiro, caçoou do seu dono não cair no buraco, o camponês ofereceu uma boa quantia pelo animal, ele inchava todos os dias fazendo barulho ensurdecedor. A resposta correta tem B. Caçoou do dono ao cair no buraco. Há uma opinião em A. O fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre. O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Esse animal era muito sabido. E assim o fazendeiro ficou sem o jumento na pobreza todo o resto de sua vida. Resposta correta, item C. Esse animal era muito sabido. 6. A finalidade do texto é informar algo ocorrido no passado, noticiar um fato inusitado sobre um jumento, entreter o leitor com uma história ficcional, criticar as pessoas que maltratam os animais. Resposta correta, item C. Entreter o leitor com uma história ficcional. O trecho abaixo, que apresenta uma linguagem formal, é A. Tá bom, você leva o jumento. B. O fazendeiro precisava ir à cidade. C. Era uma vez numa fazenda muito distante da cidade. D. O fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco. Item A. Tá bom, você leva o jumento. No trecho, eu fico com suas 10 moedas. A palavra destacada se refere ao fazendeiro, ao camponês, ao jumento, ao amigo do fazendeiro. Se refere ao fazendeiro. Item A. Nona. No fragmento, esse animal era muito sabido. A palavra destacada estabelece a ideia de tempo, modo, intensidade ou lugar. Item C, intensidade. Minha Nossa Senhora, olha onde está meu jumento. A repetição do ponto de exclamação foi usado com o intuito de A. Provocar humor. B. Tornar a admiração da personagem mais expressiva. C. Advertir o leitor durante a leitura do texto. D. Mostrar a felicidade da personagem ao descobrir o que aconteceu com seu jumento. Então, a resposta correta é item B. Tornar a admiração da personagem mais expressiva. No trecho, pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. A palavra destacada tem o mesmo significado de A. Importante. B. Assustador. C. Aterrorizante. D. Grandioso. Resposta correta, item D. Grandioso. No final do texto, percebe-se que
O jumento continua se alimentando da mesma comida que ganhava do fazendeiro? B. O jumento ficou feliz quando descobriu que o seu antigo animal ficou famoso? O fazendeiro, né? C. O jumento se alimentava melhor na casa do camponês. E D. O fazendeiro ficou rico bebendo do melhor vinho e comendo a melhor comida? Então, resposta correta, item C. Aí, só para dar uma conferida aí, se você teve dúvida, a primeira, item B. A segunda, item C. A terceira, item D. A quarta, B. A quinta, C. A sexta, C. A sétima, A. Oitava, A. Nona, C. Décima, B. 11ª, D. 12ª, C. Então, essa foi a correção do nosso PDF. Aí a gente volta aí para a indicação da agenda. Na indicação da nossa agenda, a gente tem aí módulo 3, altos e baixos de uma amizade, resolução, tá bom? Então, vamos pegar aí o módulo 3, né? E vamos fazer a leitura, tá bom? Você vai ler um artigo de opinião sobre um sentimento muito importante, a amizade. Nesse artigo são discutidos aspectos que fazem na vida de todos. Aí, observando o título do artigo, que situações de amizade você acha que o texto vai abordar? Em sua opinião, por que a amizade é importante? Então, vamos lá. Os altos e baixos de uma amizade. Relacionar-se com pessoas é sempre algo potencialmente complicado, por um simples motivo. Toda pessoa é um mundo, e relações nesse sentido nada mais são do que dois mundos tentando se abraçar. Só que esse abraço nem sempre encaixa todo bonitinho, ou às vezes encaixa por um tempo. Depois desencaixa, encaixa mais ou menos, e aí é o que podemos fazer nesses momentos em que sentimos que a coisa não está encaixando direito. Existe um mito social de que relações verdadeiras, sejam amorosas, de amizade, duram para sempre. Mas há também o discurso de que relações amorosas acabam, mas amizades não. Isso por si só coloca muita pressão sobre nossas amizades, pois acabamos acreditando que devemos fazê-las durar, sem atrito por toda a vida, e isso é impossível. Acontece que além de cada indivíduo ser um mundo de vivências, cada indivíduo é também um mundo de possibilidades. Nós mudamos, nossa vida muda, as circunstâncias mudam, e assim nada mais natural do que nossas amizades mudarem também. Na adolescência, nossos amigos acabam sendo aqueles com quem convivemos, na escola, no curso, na vizinhança, etc. E nem sempre paramos para pensar no quanto temos ou não em comum com eles. Com o tempo, é normal perdermos o contato com muitos desses amigos, por descobrirmos que o que tínhamos em comum era apenas a convivência. Conforme vamos ficando mais velhos, as amizades parecem se formar e se manter mais por uma questão de afinidade. Quando não temos vínculos obrigatórios com uma pessoa, isto é, não somos obrigados a conviver com ela, é mais fácil a amizade ir murchando. Afinal, a manutenção dela depende muito da vontade e da disponibilidade das duas partes. Muitos fatores podem ser responsáveis por instabilidade em uma amizade. Distância física, distância emocional, gostos diferentes, indisponibilidade constante, sensação de unilateralidade, cobranças, brigas e por aí vai. Nesses casos de instabilidade, é normal sentirmos vontade de dar um tempo. Isso não quer dizer que a amizade acabou ou que não era verdadeira. Trata-se apenas de um momento diferente, que pode até ser produtivo. Um distanciamento pode ser saudável, a relação, quando sentimos necessidade e depois podemos sentir falta e nos reaproximarmos. Algumas vezes nos decepcionamos com nossos amigos e achamos melhor cortar relações de uma vez. Se é o caso de só dar um tempo ou de se afastar por completo, é sempre uma escolha individual. Algo que poderia ser gravíssimo para mim em uma amizade e me fazer descartá-la pode ser pouco relevante para você. E é isso que diálogo é sempre muito importante. Você sente que algum amigo ou amiga
anda vacilando, é bom conversar a respeito do problema. Talvez a pessoa nem tenha percebido que está fazendo algo que te chateia. Nessas situações, uma simples conversa pode resolver. De uma maneira ou de outra, se você está naquele momento em que sente que o melhor é romper os laços com alguma amigo ou amiga, seja com intenções temporárias ou definitivas, tente fazer o contato. Não é porque uma relação não funciona mais para nós e não encaixa mais em nossa vida que devemos destratar pessoas que já consideramos tão importantes. Desse jeito, fica até mais fácil depois se houver vontade e oportunidade de se reaproximar. O grau de intimidade em uma amizade também é passível de mudança. Então, um afastamento às vezes é só uma mudança no teor da amizade, e não significa necessariamente um rompimento, ou que haja qualquer tipo de desavenças. Da mesma forma que amizades não são um mar de rosas constante e eterno, os momentos de estabilidade também não significam um fim definitivo. Importante. Estamos acostumados a ver as relações como lineares e evolutivas e interpretamos qualquer probleminha como o fim de tudo. Mas, na verdade, como tudo muda, o fim de uma amizade é um momento de nossas vidas, pode ser o ideal para aquele momento. Amizades podem ser recuperadas em outras circunstâncias, bastando apenas haver vontade e iniciativa por parte dos envolvidos. Laura Pires. Capitolina é o nome de uma revista online, destinada principalmente a adolescentes do sexo feminino. É desenvolvida por jovens e aborda assuntos variados e importantes em nossa sociedade como raça, desigualdade social, aparência, orientação sexual, etc. Então, a gente trouxe aí a indicação dessa leitura e a gente vai para a interpretação oral. As situações de amizade imaginada por você antes da leitura foram mencionadas no texto? Comente sua resposta. Aí você vai relembrar, né, se você se identifica com esse texto, se a autora ela consegue passar para você o sentimento dela em relação à amizade. E você entra no seu mundo vivido, né, e faz aí uma análise do seu contexto enquanto amizade. Que informações do texto apresentaram uma visão diferente da sua a respeito da amizade? Houve, né? Aí você vai lá, procura e anota aí as suas observações, tá certo? Aí vamos para a interpretação escrita. O texto lido é um artigo de opinião, que traz uma introdução apresentando o assunto abordado e a tese defendida pelo articulista. Qual é esse assunto do texto? O assunto é a dificuldade de relacionamento entre pessoas decorrente das mudanças que estas pessoas e estas relações podem sofrer com o tempo. Que tese é defendida pelo articulista? Ela defende que os relacionamentos não são perfeitos e que as mudanças causadas pelo tempo são naturais. O que ela quis dizer com a frase toda pessoa é um mundo? Ela quis dizer que qualquer pessoa tem suas vivências e sua forma de pensar. O que esse fato pode provocar no relacionamento entre as pessoas? Pode causar conflitos e desentendimentos, visto que as pessoas pensam de formas diferentes. O primeiro parágrafo é finalizado com um questionamento. A quem essa pergunta é direcionada? Ao leitor. Com que intenção essa pergunta foi feita? Foi feita para instigar o leitor a indicar a direção, né, o rumo em que o texto iria tomar. Como esse mito social se caracteriza? Pela ideia de que relações verdadeiramente duram para sempre. Que implicações esse mito social traz para as pessoas? Esse mito, por ignorar a existência de visões diferentes entre as pessoas, acaba colocando muita pressão nos relacionamentos. No artigo, o articulista comenta também a diferença entre amizade por convivência e amizade por afinidade. Em que consiste essa diferença? A amizade por conveniência é a que existe porque as pessoas pertencem ao mesmo círculo social, que torna a amizade uma questão de conveniência. Já a amizade por afinidade é que não há vínculo obrigatório, mas sim vontade, disponibilidade e objetivo em comum. Para o articulista, o que pode causar instabilidade em uma amizade? A distância física, emocional e gostos diferentes. Para finalizar o texto, a articulista apresenta algumas possibilidades diante dos problemas em questão. A que conclusão ela chega? Que as amizades podem ser recuperadas, segunda opção.
Como você viu, o artigo de opinião é formado por 3 partes: introdução, argumentação e conclusão. Quais parágrafos correspondem a cada uma dessas partes? O primeiro parágrafo representa a introdução, do segundo ao sexto parágrafo a argumentação, o sétimo representa a conclusão. A nona, ao longo do artigo de opinião foi possível observar diversas passagens com marcas linguísticas de informalidade. A resposta correta aí é o primeiro e o terceiro quadrinho. B, por que nesse texto ocorreram essas marcas de informalidade? Porque o texto foi produzido para o público jovem, né, que costuma utilizar essa linguagem no dia a dia com mais frequência. Décima, por que a articulista empregou essa expressão? Porque ela considera a situação relatada, dois mundos tentando se abraçar, encantadora, né? Uma menção de carinho, fofa. Em que contexto esse tipo de expressão é utilizada? Em contextos informais, com pessoas mais íntimas, né? Então, o artigo de opinião é um gênero argumentativo organizado em introdução, definição da tese do texto, argumentação a respeito da tese proposta, visando convencer o leitor, que sintetiza a opinião, podendo apresentar, aí no caso, sugestões, tá bom? Aí fica aí como indicação, PDF, que eu vou estar postando no grupo para vocês. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.